Aleluia, né? Graças a Deus, né, irmãos? Já louvamos ao Senhor, já adoramos a Deus, já intercedemos pelas nossas famílias. Agora nós vamos buscar o poder da palavra de Deus, né? O poder do Altíssimo Senhor que foi, né, revelado a nós, né? A unção de Deus que está na sua palavra e o poder manifesto dele através da sua palavra também. Porque como diz a própria palavra de Deus, a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de ler o trecho que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, né, no capítulo número 10, vamos ler a partir do versículo 7. Então diz assim o Senhor, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a nossa advertência de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Aleluia. Graças a Deus, né? Vamos então orar ao Senhor agora. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Pai, eu busco agora a unção do poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu busco a Tua misericórdia para que os meus lábios sejam abertos por Ti, Altíssimo. Para que os meus ouvidos sejam abertos por Ti agora, Altíssimo. Para que eu ouça a Tua voz e fale as Tuas palavras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu sei que Tu estás aqui, labassubiamba, lalabacheias, oricamba, labassuriamba, lalabacheias, seremicamba, lalabacheias, e podes operar, Senhor, nesta manhã. Tu podes ir longe, Senhor da glória, Pai, através desta palavra, Senhor. Tu podes alcançar o aflito, o abatido, aquele que está, Senhor, amargurado, Senhor, aquele que está buscando uma resposta. Tu podes vir, sim, Senhor, esta manhã, Senhor, para, Senhor, determinar poder, Senhor, para determinar, Senhor, o Teu poder sobre estas vidas, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, opera milagres, Senhor. Tira da minha mente os meus pensamentos, Senhor. Tira da minha mente, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, Pai, para que eu possa agora, Senhor, entender e ministrar aquilo que está no Teu coração, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo e te peço, Senhor, vem com poder agora sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então seja louvado e seja exaltado, meu Senhor, para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Deus vivo, aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Irmãos, como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Como é importante nós estarmos diante de Deus, olhando para tudo aquilo que Ele deixou escrito para as nossas vidas e compreender que a mensagem de Deus está viva, que todo o conteúdo do livro santo de Deus, que é a Bíblia, nos edifica, nos alerta, né, nos cura, nos liberta, né? Quão importante é nós olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos nela respostas para os nossos questionamentos, respostas, né, para definir ali, né, as nossas atitudes e outras coisas mais, né? E o apóstolo Paulo aqui está escrevendo uma carta a uma igreja
que necessitava ouvir algo importante de Deus, assim como nós necessitamos ouvir algo importante de Deus nesta manhã. Você que está me ouvindo é alvo de Deus, né? O alvo de Deus é aquele que está me ouvindo, é aquele que vai me ouvir daqui a não sei quantos dias, daqui a não sei quantos meses, ou daqui a não sei quantos anos, mas o alvo de Deus é essa pessoa, né? Que precisa ouvir aquilo que ele tem interesse de revelar. Paulo estava dizendo aqui, né? Quantas coisas ruins aconteceram no meio do povo de Israel, ali no deserto, por conta dos diversos erros e diversos pecados. E se você olhar as escrituras sagradas, você vai observar ali quantas coisas terríveis o povo de Israel praticou no deserto em relação a Deus, e quantas consequências, né, espirituais e carnais aconteceram ali no deserto por conta de atitudes terríveis que aquele povo, que viu inúmeros milagres no deserto, que viu o Senhor operando maravilhas no deserto, e mesmo assim não se convertia, e mesmo assim fraquejava, e mesmo assim deixava de cumprir aquilo que Deus estava estabelecendo como ordenança para o povo de Israel, né? E o próprio apóstolo Paulo disse aqui nesta palavra, né, que, né, tudo aquilo que Deus escreveu, né, serve para nos alertar, porque o fim dos tempos está próximo, né? E é interessante, irmãos, porque se você olhar essas passagens bíblicas que Paulo citou aqui, você vai notar ali que realmente foram coisas terríveis, né? O povo de Israel murmurava e murmurava, dizia que tinha nojo, né, do pão que caía do céu, do maná. O povo de Israel dizia que queria voltar para o Egito, né, que lá, escravos sofrendo, eles eram felizes, né? O povo de Israel desprezava a Deus, né? Quantas vezes o povo de Israel só chegou em determinadas cidades e ali o povo de Israel se prostituía, né, com as mulheres daquele povo, tanto sexualmente falando, como, né, começaram a adorar os deuses estranhos, né, os deuses estranhos daqueles povos. Né, o exemplo disso foram, né, os midianitas, quando o povo de Israel ia ali, né, e cultuava o Deus daquele povo, né, Baal Peor, e era terrível aos olhos de Deus, e quantas consequências terríveis aconteceram no meio do povo de Israel por conta disso, né? E nós olhemos para as circunstâncias que nos rodeiam, irmãos. A gente tem muita cautela sempre em julgar as causas das coisas, né? Porque a nossa sabedoria, ela é tão pequena, irmãos. A nossa sabedoria, ela é tão pequena em relação àquilo que acontece ao nosso redor, que nos constrange, e a gente não tem condições de julgar determinadas situações que estão acontecendo, as causas, né, das determinadas situações que estão acontecendo, mas o nosso Deus pode. Existe uma grande diferença entre nós e Deus, irmãos. Existe uma grande diferença entre você e Deus, porque você olha as circunstâncias e acha um monte de coisas. Mas Deus, ele olha as circunstâncias e ele vê a verdade. E ele conhece a verdade. E ele sabe exatamente aquilo que está acontecendo, independentemente daquela situação estar aparente ou não. Independente daquela situação estar ali à vista das pessoas ou não, nada foge. Nada foge ao conhecimento e aos olhos de Deus. A própria Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? E nós, irmãos amados, quantas vezes olhamos para as circunstâncias que acontecem nas vidas ao nosso redor e nós achamos isso, achamos aquilo outro, né? Mas a gente não pode efetivamente concluir, porque Deus é aquele que sabe todas as coisas. Mas Deus está dizendo aqui que o resultado do pecado é a destruição.
Deus está dizendo claramente aqui, através do apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta ao povo de Israel, que as atitudes pecaminosas deles geraram coisas muito ruins, destruição, pragas, doenças, mortes, né? Geraram até, irmãos amados, o impedimento daquele povo de ver cumprido sobre as suas vidas a grande promessa de Deus, né, em relação à terra prometida. E eu queria te alertar já. Olha só, irmãos, Deus prometeu a terra prometida ao povo de Israel. Deus prometeu a terra prometida à nação de Israel. Deus prometeu livrar ali do Egito, tirar da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel, né, irmãos amados, mas muitos não conseguiram alcançar a bênção de Deus, muitos não conseguiram alcançar a promessa de Deus. E é assim também com Jesus, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para dar a salvação, para entregar a nós a salvação, mas nem todos alcançarão a salvação, mas nem todos conquistarão a salvação, como era naquele momento ali no deserto, o povo de Israel caminhando para alcançar a grande promessa de Deus, que era, né, habitar na terra prometida. Assim é a nossa vida também. Estamos caminhando, andando para alcançarmos a salvação, mas nem todos alcançarão a salvação. Muitos se perderão no caminho, como muitos se perderam no caminho ali no deserto, por conta dos erros, dos pecados, das blasfêmias, das murmurações, da falta de amor a Deus, da infidelidade, da incredulidade, e tantos adjetivos terríveis, ruins, que um povo pode ter. Eu lembro a você que esse povo hoje somos nós. Eu lembro a você que esse povo hoje é você, sou eu, né? E eu lembro a você que as atitudes desses dois povos nos seus determinados tempos são muito parecidas. Se você observar, são muito parecidas, irmãos, não se engane, né? Não se engane com o crescimento estrondoso da igreja evangélica no país, não se engane, isso tudo, irmãos amados, né? As questões estatísticas pouco representam no fundamento salvação, porque Deus conhece a profundidade, Deus conhece a verdade, e Deus sabe, né, aquilo que, né, levará à salvação. E olha, os critérios de Deus para a salvação, irmãos, não são poucos, não, e não são simples, não. Olha os exemplos bíblicos, né, para você concluir o quão zeloso deve ser o nosso caminho para alcançarmos a salvação. A igreja evangélica deturpou completamente, né, a palavra de Deus, os fundamentos de Deus, e estão ali plantando um evangelho fraco, um evangelho sem fundamento nenhum, né? Até o próprio fundamento dos evangelhos, que é Jesus, foi arrancado, né, das pessoas, e as pessoas estão se esquecendo que Jesus falou, né, que o caminho é estreito e a porta é estreita. O caminho é estreito e a porta é estreita. E se você não observar isso, se você não cuidar da sua vida espiritual, talvez você tenha surpresas como aquelas 5 virgens, né, que saíram à noite em busca do noivo, tiveram quando bateram a porta, e o noivo não abriu a porta, dizendo que ele não conhecia aquelas pessoas. Irmãos, Deus fala. Irmãos, ter uma vida cristã plena em Deus não é qualquer coisa, não. Sabe, hoje a gente vê um monte de balelas por aí. Deus não mudou, os juízos de Deus não mudaram, né? A palavra de Deus é plena, e você ouviu aqui, né, esse texto bíblico onde, né, você claramente viu Paulo alertando ali as pessoas que estavam ao seu redor, que aquilo que aconteceu no passado
ainda assim pode acontecer nos dias de hoje. E ele disse: essas coisas foram escritas como exemplos, escritas para advertência nossa, que nós estamos nos fins dos séculos. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, conforme diz a palavra, né, aquele que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas, você não vai se dar bem. Talvez a sua vida se transforme num martírio nesse mundo e a salvação fique tão longe, tão longe, tão longe, que você nem se imagina mais uma pessoa salva. Ou talvez você ache que qualquer atitude, ou talvez você ache que uma vida superficial espiritualmente será suficiente para você ser salvo, ou será suficiente para você ter comunhão com Deus. Irmãos, né, a gente olha assim, né, a vida espiritual das pessoas ao nosso redor e a gente percebe situações tão terríveis, tão ruins espiritualmente na vida da pessoa, e ainda a pessoa está dizendo: eu sou de Cristo, e ainda a pessoa está dizendo: não, eu estou muito bem com Cristo. A pessoa não vai na igreja, a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa, né, vive uma vida, né, do jeito que ela acha que deve viver, e ainda fala: não, eu sou de Cristo, estou bem, eu sei, eu conheço a palavra, pastor, eu conheço a palavra, viu? Eu conheço, sim, eu sei, eu estou bem, não se preocupe, não, eu estou bem. Mas quantas pessoas estão ignorando os alertas de Deus, como Noé alertava o povo: vai vir chuva, Deus vai inundar a terra, Deus vai consumir tudo aquilo que está debaixo do céu, dizia Noé, e o povo fazia chacota, e o povo não acreditava, né? A própria Bíblia diz que na época de Noé as pessoas nasciam e morriam, né? Casavam, se davam em casamento, viviam uma vida normal até que chegou o dia em que o juízo de Deus foi estabelecido sobre a humanidade na época de Noé, e assim será também, né, quando Jesus voltar, né? Quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, a noiva, né? A noiva que se adorna, né? Que se enfeita, que se prepara, né? Que se santifica. A noiva que quer o noivo, a noiva que deseja o noivo, a noiva que quer falar com o noivo, a noiva que quer ouvir o noivo, né? Quer ouvir a voz do noivo, né? E nós somos assim, irmãos. Queremos sim Deus. Queremos mais de Deus, ainda que as pessoas não liguem para isso, não. Nós queremos. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos sim ouvir a voz do Senhor. Nós queremos sim ser direcionados por Deus. Nós queremos sim encontrar o noivo, né? Para, né, o abraçá-lo, para ali prestar culto a ele, né? E dizer que ele verdadeiramente é o dono da nossa vida, né? E você não se iluda, sabe, irmãos? Não tenha vergonha de dizer que você precisa fazer isso. Que as pessoas não precisam. As pessoas do mundo não precisam. Os pseudo-evangélicos não precisam. Os pseudos filhos de Deus não precisam. Nós precisamos. Nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos cultuar a Deus, nós precisamos louvar a Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ser direcionados por Deus, nós precisamos ser alertados pelo Senhor, conforme Paulo estava alertando aqui a igreja. Nós precisamos ser conduzidos por Deus, guardados por Deus, protegidos por Deus. Só que as pessoas só querem a proteção, a guarda, os presentes, os bens, tudo que Deus pode dar, e aquilo que as pessoas devem oferecer a Deus fica longe, né? Fica longe de poder ali agradar o coração do Senhor, né? Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, né? Conforme o desejo dele, porque as consequências para aquele povo foram nesse mundo. E obviamente foram cerceados de toda a bênção que Deus tinha para a vida deles de forma perpétua, né? Deus, quantas vezes castiga, quantas vezes manda para o deserto as pessoas, e mesmo assim as pessoas não aprendem,
e ao invés de se consertarem no deserto, as pessoas ainda cavam mais a sua sepultura e vão descendo cada vez mais o abismo. E chega um momento que não dá mais para voltar, porque já está muito fundo na cova, já está muito fundo no abismo. Desculpe, irmãos. E a igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser uma igreja viva, uma igreja, né, que se põe na presença de Deus para cultuá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para bendizê-lo, conforme a vontade dele. E nós temos que doutrinar a nossa vida para que aconteça isso, né? Quantas pessoas estão vivendo hoje momentos muito difíceis na sua vida, né? Estão deixando de lado a própria palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz assim, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é um alerta interessante, porque nós devemos vigiar a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida plena diante de Deus, e seja uma vida onde o nosso Deus se agrada em nós, porque não adianta nós estarmos de pé hoje e amanhã nós sucumbirmos e cairmos, né? Não adianta tudo aquilo que você construiu. A Bíblia diz que, né, nada vale para o Senhor a não ser aquilo que representa a sua fé no momento em que você está vivendo na sua vida. E o próprio Deus disse assim, olha, né, se alguém, né, pecar contra mim e se arrepender, eu perdoarei os seus pecados, né? Se alguém ouvir a minha voz, eu perdoarei os seus pecados. E se aquele que está diante de mim, né, pecar e se desviar dos seus maus caminhos, esse receberá, né, da recompensa pelas suas atitudes também. Então o nosso Deus deseja que nós sejamos íntegros, inteiros, né, na nossa vida toda diante dele, né? E ao sermos tentados, conforme o Senhor Deus diz nessa palavra, nós possamos compreender que nenhuma força é maior do que Deus na nossa vida. Ele mesmo, Paulo falou, não veio sobre vós tentação que não fosse humana, ou seja, né, que a tentação humana, ela pode ser completamente dominada pelo nosso espírito, ela pode ser completamente dominada por nós, e Paulo falou, não veio tentação que não fosse humana sobre vocês, né? E ele falou, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, nada venha sobre nós que possa nos derrubar, que seja além daquilo que nós possamos suportar. Como Deus é bom, né? Ele não permite que nada venha sobre a nossa vida que a gente não possa suportar. Ele não permite. Tá difícil tua luta aí, é? Tá difícil tua luta? Você consegue suportar. Porque se Deus deixou que isso acontecesse, é porque você consegue suportar. E existem propósitos e propósitos e propósitos de Deus para que isso aconteça. E você tem que estar alerta em relação a esses propósitos, para que tudo aquilo que está acontecendo com a sua vida hoje, que não é bom, se não for bom, né, que seja rápido o tratamento de Deus, para que você possa vivenciar as coisas boas de Deus, a paz que Deus te prometeu na sua própria palavra. Então, que você esteja de pé, que você esteja olhando para a palavra de Deus, que você esteja entendendo, né, que você pode superar qualquer coisa na sua vida. Ouça o que eu estou lhe falando agora. Você pode superar qualquer situação na sua vida, porque não virá coisas maiores do que você possa suportar. Então você pode vencer. O que você está passando hoje, você pode vencer, porque o Senhor Deus, ele é muito maior do que o seu problema, porque o Senhor Deus cuida de você, e ele não deixa que nada que você não possa suportar aconteça com a sua vida. Nada do que você não possa suportar acontece na sua vida, né? E a Bíblia diz, antes o Senhor dará o socorro, né? Antes o Senhor virá em socorro à sua vida. O problema, irmãos, é quando
nós deixamos de buscar o socorro. O problema é quando nós deixamos, né, a nossa carne falar mais alto que o nosso espírito e nos entregamos, né, conforme disse a palavra do Senhor aqui, né, que o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ou seja, o povo estava interessado somente nas coisas da carne, somente nas coisas que eram agradáveis ali e supriam uma necessidade física, e se esqueceram que o nosso Deus, né, ele não se satisfaz fisicamente, ele não se satisfaz com holocaustos, ele não se satisfaz com sacrifícios. Deus se satisfaz com o nosso coração voltado para ele, com uma vida voltada para ele. E quantos pensam que estão de pé e estão ali, né, já prostrados diante do seu pecado, estão prostrados diante das suas lutas, estão prostrados diante das suas palavras de maldição, estão prostrados diante, né, da sua falta de fé, estão prostrados diante da sua incredulidade. Quantas pessoas não estão mais de pé e acham que estão de pé, e acham que são de Deus, mas estão prostrados perante os seus problemas, prostrados perante os seus pecados, prostrados perante as suas lutas. E esse não é o desejo de Deus, né? Porque nada virá sobre você que você não possa suportar. Né? Lute, porque você tem força para lutar. O dia que você não tiver força, Deus te dará força. Né? O dia que você não tiver força, Deus se colocará diante de você, né, para lutar a sua luta. Mas enquanto Ele é a sua força, enquanto Ele te dá força, se levante para lutar, se levante para guerrear, se levante para fazer a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? O apóstolo Paulo, ainda nessa carta, aqui nesse capítulo, um pouco mais à frente, ele falou assim que um homem, ele não pode beber do cálice do Senhor e do cálice do diabo. Não existe chance de uma pessoa estar vivendo uma vida dúbia. Se ele está vivendo Deus, ele está bebendo o cálice de Deus. Se ele não está vivendo Deus, ele está bebendo do cálice do diabo. E não está se apercebendo disso. Está vivendo uma vida frouxa espiritualmente, está vivendo uma vida onde, né, a pessoa acredita que Deus aceita qualquer coisa e que Deus olha para o seu pecado e admite o seu pecado. Deus jamais admitirá um pecado. Deus, né, desejará que você se conserte para que as coisas dele se manifestem na sua vida de uma forma melhor, de uma forma maior, de uma forma grande, de uma forma poderosa, de uma forma que você, como servo de Deus, deveria estar praticando todos os dias da sua vida. Né? Compreenda que Deus quer, né, verdadeiros servos, que Deus quer pessoas que estejam verdadeiramente de pé. E compreenda, irmãos amados, né, que tudo aquilo que você faz para Deus tem que ter um direcionamento bíblico, né, dizendo como deve ser feito, porque hoje muitas pessoas estão servindo a Deus de forma leviana, muitas pessoas estão servindo a Deus, né, de forma xoxa, muitas pessoas estão servindo a Deus de uma forma que não agrada o coração do Senhor. Nós temos que estar atentos, porque o juízo de Deus, ele é único, né? Ele não titubeia, né? O juízo de Deus, ele não varia, né? O juízo de Deus é único. Todas as palavras lançadas, né, do coração de Deus a respeito de posturas, a respeito de situações que Deus deseja que nós pratiquemos, estão de pé, estão valendo para mim, para você, e compete a nós estarmos na presença do Senhor fazendo aquilo que Ele deseja, e compete a nós fazendo a vontade de Deus em tudo aquilo que Ele deseja que nós pratiquemos, que nós estejamos falando, estejamos ali praticando conforme é o desejo do Senhor, né? E você esteja atento então, sabe?
Esteja atento, então, para que você esteja de pé, que você não caia no meio da sua jornada, porque isso será terrível, terrível para a tua vida. Compreenda que Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é aquele que guarda a sua vida e sempre estará ao teu lado, ao teu redor, preparando coisas novas para você, preparando coisas grandes para você, para que você seja edificado, edificada pelo poder do Senhor, né? Edificada pelo poder do Altíssimo Senhor, edificada por aquele que quer mudar a sua história, por aquele que quer mudar a sua vida, conforme é o desejo de Deus, né? E caminhe para a terra que Deus te prometeu, para a Nova Jerusalém, conforme é a promessa do Senhor. E no deserto, durante a sua jornada, eu sempre falo que nós estamos nesse mundo, né, exilados, né? Não é nossa terra aqui. Estamos exilados aqui, estamos caminhando. Na nossa jornada, em algum momento, faltará coisas, como faltou água no deserto, como faltou comida, né, carne no deserto, melhor dizendo, né? Mas pode aguardar que o teu Deus, o teu supridor, fará com que tudo aquilo que você necessite, né, para atingir o seu objetivo, para chegar aonde você tem que chegar, aconteça na sua vida. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. Então Ele não vai falhar contigo. Ainda que a luta esteja grande, você vai superar essa luta para a glória do Senhor. Ainda que a dificuldade seja tremenda, você pode suportar. As suas forças são suficientes para que você possa suportar. Então, permaneça de pé, peça a Deus, né, e se posicione para que não aconteça nada na sua vida, ou esteja acontecendo nada na sua vida por uma consequência do seu pecado, mas, né, que você esteja, né, se arrependendo, que você esteja ali se colocando diante de Deus de forma humilde, para que, né, o suprimento de Deus venha logo. Quem sabe Deus esteja olhando para você e aguardando uma reação sua, uma reação de fé, uma reação, né, de amor a Ele, para determinar sobre a sua vida aquilo que você necessita, né? Deus não foi por acaso que Deus deixou faltar água no deserto, não foi por acaso que Deus que Deus não proveu de carne ali o povo no deserto. Deus estava guardando ali as reações, e as reações foram terríveis, as reações foram ali, né, tristes para, né, pessoas que deveriam confiar no seu Deus, né? Que as suas reações em meio às suas lutas sejam reações boas, que motivam Deus a te abençoar, que motivam Deus, né, a te levar por um caminho que é o caminho, né, da restauração, caminho da cura, caminho da libertação, caminho da providência e no final a salvação de Deus. Deus nos ensina durante a nossa jornada. Deus te ensina durante a tua jornada. Esteja atento, ouvindo a voz de Deus, porque durante a tua jornada Deus falará contigo. Não murmure, né? Não reclame daquilo que está acontecendo. Antes se apresente diante de Deus, pedindo a Ele resposta para as suas orações, pedindo a Ele refrigério, pedindo a Ele que esteja cuidando de você no meio da luta. Porque, né, se Deus estiver contigo no meio da luta, haverá vitória. Deus não vai tirar a luta, mas estará contigo no meio da luta. Então haverá vitória. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Então peça, vem Senhor, vem me ajudar. Vem Senhor participar da minha luta. Vem Senhor, esteja à frente da minha luta, né? Mas esteja à frente significa que você vai estar atrás e não parado olhando, né? Vem, né? Vem Senhor, cuidar. Vem Senhor estabelecer coisas grandes. Vem Senhor determinar, né, que tudo aquilo que eu necessito aconteça. E aí você vai ver você superando, né? E chega um momento, irmãos, a gente fala assim que existem lutas.
Mas chega um momento que vem o refrigério de Deus. Depois da tua luta vem o refrigério de Deus. Vem o refrigério de Deus. Deus sempre fez assim, né? Depois de uma grande luta, veio ali a recompensa de Deus. Alguns entraram na terra prometida, irmãos. Alguns receberam, né, o poder da promessa do Senhor. Alguns viveram aquilo que Deus tinha prometido. E você vai viver aquilo que Deus tem prometido a você. Não deixe, não atrapalhe Deus. Não atrapalhe o tempo de Deus. Não atrapalhe tudo aquilo que Deus quer fazer por você, né? Antes se posicione mesmo, seja diante do Senhor, para que a grandeza do Senhor aconteça na sua vida. Rápido, né? Rápido, né? E de forma plena, conforme Deus deseja, conforme Deus quer. Esteja atento à voz do Senhor, não se precipite em nada, sabe? Não dê um passo errado, antes busque no Senhor. Se Deus não falar contigo, espere a resposta de Deus e não tome atitudes equivocadas, porque uma atitude equivocada pode fazer com que você sofra durante muito tempo na sua vida, até você recuperar. Eu sempre falo assim, né? As pessoas constroem coisas muito grandes de Deus nas suas vidas. De repente elas erram. Elas erram, né? De forma deliberada, né? De forma deliberada. E aí Deus manda pro final da fila, né? Vai, tudo bem, você se arrependeu? Tá bom, vai pro final da fila. Então, tem que construir tudo aquilo que a pessoa já tinha construído diante de Deus de novo. Sabe, irmãos? Cuidado. Não arrase e destrua a sua vida espiritual. Não arrase e destrua tudo aquilo que você já conquistou diante de Deus. Porque o diabo não pode fazer, mas você pode. O diabo não pode destruir aquilo que Deus construiu na sua vida, mas você pode. Né? E entenda que o diabo não tem autoridade sobre a tua vida, mas você tem autoridade sobre tudo aquilo que Deus colocou sobre você. Então, se você cuidar mal, se você gerenciar mal, se você menosprezar, se você, né, tomar atitudes insanas, as consequências disso virão sobre a sua vida. E aí talvez você vá para o final da fila. Né? E aí talvez você tenha que ir para o final da fila, mesmo se arrependendo, mesmo, sabe, chorando na presença do Senhor. Né? E nós temos que aprender, nós temos que saber cuidar da nossa vida espiritual. Você tem que saber cuidar da sua vida espiritual, porque a palavra de Deus é clara. Você ouviu hoje, né? Se você está de pé, cuide para que você não caia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero orar por você agora, eu vou orar por você. Eu gostaria também que você se colocasse diante de Deus, sabe, irmãos? Aproveite essa oração, apresente a sua vida espiritual a Deus. Presente a sua vida, se você tem agido de forma insana, né? Se você tem sido tentado e tem sido derrubado pelo diabo todas as vezes, compreenda que é você o culpado, não é Deus nem o diabo. Você é o culpado que deu ouvidos ao diabo e deixou que as coisas acontecessem, né? Eu sempre falo isso, né? Quem peca não é o diabo, é o homem. O diabo só veio falando que você pode pecar. O diabo veio falando que você pode fazer o que você bem entende. E se você dá ouvidos a ele, não dá ouvidos à voz do Senhor, né? Porque o Senhor fala, não pode, não pode, não pode. Aí você está decidindo por conta própria, você que está pecando. Que você, então, coloque-se diante de Deus esta manhã mais uma vez, pedindo misericórdia dele, pedindo a ajuda dele, e acreditando que o seu Deus sempre estará ao teu lado, esperando uma atitude de fé e de poder da sua vida, para resgatar você das lutas, para dar a vitória, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, crendo no poder sobrenatural que está em Ti, meu Senhor. Vem sobre a Tua igreja, lava subianda, lava cheia, serevicandalaia, sereviclaia, sandalaias.
Vem sobre o teu povo, Senhor. Coloca, Senhor, da glória diante dele, Senhor, algo novo, algo grande, Senhor. Arranca, Senhor, as garras das trevas, Senhor. Arranca a frieza espiritual, a dor, a angústia. Arranca, Senhor, a desmotivação, Senhor. Arranca com teu poder, Senhor, porque tu és Deus para fazer esta grande obra, Senhor. Pai, ora em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Então determina, Senhor, o teu poder sobre estas causas, Senhor. Abre os olhos, tira, Senhor, da glória as correntes, as algemas, abre as prisões, Senhor. Tira a cegueira espiritual, lava subiando, lava cheias, seremicando, lava cheias. Oh Deus, restaura as vidas, Senhor. Restaura a fé, Senhor. Restaura, Senhor, porque tu és Deus forte e poderoso para realizar esta obra, meu Senhor. Papai, eu abençoo a tua igreja, lava subia, e candalá lava cheia, surianda lava cheias. Eu abençoo o teu povo, Senhor, as pessoas que me ouvem, Senhor, as pessoas que estão atentas à tua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, dá algo novo a este povo, Senhor. Glorifica o teu nome. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Você está abençoado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.